Por 38 votos favoráveis e 36 votos contrários, o plenário do Senado Federal aprovou, na última quarta-feira, dia 23, o projeto de lei número 827 de 2020. O texto que foi aprovado pelos senadores prevê que, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, será suspenso, até 31 de dezembro de 2021, o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em um ato ou decisão de despejo, desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, urbano ou rural, seja os de moradia ou aqueles voltados à produção. Essa suspensão também vale para a concessão de liminar em ação de despejo. A suspensão vai ser aplicada somente aos contratos cujo valor mensal de aluguel seja de até R$ 600 para imóveis residenciais e até R$ 1.200 para imóveis não residenciais. Essa dispensa não vale no caso daquele imóvel ser a única propriedade do locador, ou seja, do proprietário daquele imóvel que está alugando, e o dinheiro do aluguel consistir na sua única fonte de renda. O projeto também dispensa o locatário do pagamento de multa em caso de encerramento de locação do imóvel decorrente de comprovada perda de capacidade econômica que inviabilize o cumprimento do que estava acordado, do que estava decidido ali no contrato. Em relação à dispensa da cobrança de multa em razão do encerramento do contrato de locação por parte do locatário, esse projeto de lei restringe a aplicação dessa dispensa de multa aos contratos de locação residencial comprometidos em razão da incapacidade de pagamento do aluguel e dos outros encargos ali relacionados ao aluguel. Antes disso, porém, antes da dispensa da multa, o proprietário e o inquilino, então o locador e o locatário, devem tentar um acordo para ajustar, para reequilibrar o ajuste a essa nova situação financeira, atualizando os valores ou parcelando esses valores de forma a não comprometer também a subsistência familiar. Para os contratos de locação não residencial, o projeto exige que a atividade desenvolvida no imóvel, naquele imóvel urbano, tenha sofrido interrupção contínua em razão da imposição de medidas de isolamento ou de quarentena por um prazo igual ou superior a 30 dias. Também nesse caso, a dispensa do pagamento da multa vai estar condicionada, ou seja, vinculada à frustração de tentativa de acordo também entre as partes para um desconto, suspensão ou um adiamento total ou parcial do pagamento do aluguel. O relator do projeto no Senado, o senador Jean Prats, afirmou que mais de 84 mil famílias são ameaçadas de despejo. E se a gente multiplicar esse número por 4, que é o número médio de integrantes de uma família, a gente vai ter 340 mil pessoas ameaçadas de despejo, incluindo crianças. Se a gente considerar ainda as subnotificações, esse número pode chegar a 500.000 de pessoas ameaçadas de despejos e remoções forçadas até o final do ano, o período que esse projeto pretende cumprir. O senador Rogério Carvalho ressaltou que o Brasil passa atualmente por uma das maiores crises sociais e humanitárias da história, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e mais de 30 milhões de pessoas em situação de dificuldade, em situação de insegurança alimentar. A senadora Elisiane Gama, por sua vez, também defendendo a aprovação do projeto, pontuou que mais de 14 mil famílias já sofreram despejos forçados e salientou que o Brasil é signatário, ou seja, aderiu a vários tratados internacionais que tratam
de direitos humanos e também da dignidade. E mais do que isso, que a nossa Constituição Federal também é muito clara quando trata do direito à moradia. A senadora Cátia Abreu também defendeu o projeto e lembrou que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou também a suspensão dos despejos que estivessem em andamento devido à pandemia e aos tempos de exceção que nós vivemos desde o ano passado. O relator, o Jean Prats, afirmou que o impacto da pandemia na atividade econômica e no aumento do desemprego, especialmente entre as famílias mais pobres, tem contribuído para agravar o problema habitacional e que antes da crise desencadeada pela Covid-19, o Brasil já apresentava um enorme déficit habitacional, com quase 8 milhões de pessoas sem casa ou sem uma moradia adequada, das quais 93% apresentam uma renda de até 3 salários mínimos. O senador Jean Prats citou ainda alguns dados do relatório da ONU, divulgado em julho do ano passado, que aponta o aumento da taxa de pobreza extrema no Brasil de 5% para 9,5% de 2019 para 2020, com 25% da população vivendo com menos de R$ 747 por mês, devido à queda drástica na atividade econômica. Esse projeto, o projeto de lei 827 de 2020, vai retornar então à Câmara, que foi onde ele se originou, para discussões sobre alterações relacionadas à exclusão de imóveis rurais do âmbito desse projeto, e depois vai seguir a tramitação de praxe, indo à sanção do presidente da República, que pode sancioná-lo, ou seja, aprová-lo com ou sem vetos, ou seja, com ou sem restrições. A gente vai acompanhar a tramitação desse projeto e voltamos com novas informações para vocês.